Bora! Simbora que amanhã tem coisas boas para se fazer. Vamos ver aqui a TechPix. Olá, como estão? O que nós vamos ver hoje? Notícias para amanhã. Vamos ver também uma análisezinha básica dos 60 minutos, dos 12 minutos e dos 5.000 ticks. É muito importante, cara, a gente levar em consideração a estratégia. A gente tem que ter uma estratégia, a gente ter como... Hoje eu vi vídeo de novo desse cara e fala sobre o Mike Douglas, né? E tava falando sobre as probabilidades. E, cara, hoje foi fantástico. As operações que eu fiz, e eu fiz via celular, fora de casa, trabalhando, simplesmente na tranquilidade, na plenitude. Abri a operação, fiz probabilidades. Só que tem uma probabilidade de acontecer de tal e tal forma. Eu estou apostando 150 pontos, 135 pontos, e eu espero pelo menos uma volatilidade de 320. Cara, hoje eu fiz uma operação muito linda, 135 pontos, e botei no bolso 525 pontos. Lindo, via celular, sem tela, sem se estressar. Probabilidades. Fica a dica. Mark Douglas é o cara. Vou fazer um papo de domingo sobre esse cara e sobre os 5 estágios de que um trader passa. Pay attention, bro. Pay attention. Olá, tchau. Tchau. Eita, esqueci das notícias. Vamos voltar. Uau, voltei. Vamos lá para as notícias de amanhã então, pessoal. 9h30 da manhã. Ganho médio por hora trabalhada. Relatório de emprego. O que é o relatório de emprego que a gente quer? Payroll. O payroll é violento, cara. Payroll é... Cara, é... fogos de artifício, como diz Joseph James, tá? Então amanhã 9h30, o mundo treme, vários fogos de artifício, violinadas, enlouquecidas, chilepe, volatilidade alta, ou não. Várias vezes eu vi também o payroll aí sair a notícia, não fazer nada, nada. O mercado não fazer nada. Sabe o que é o mercado não fazer nada, absolutamente nada, cuspindo no computador? Nada, fez nada, continuou igual, como se nada tivesse acontecido. E outras vezes... quase 1000 pontos de volatilidade. Slash pra tudo que é lado. É o cara do pânico. Tá? Então é isso. Muita atenção. 9h30. Cara, na real, tava vendo também outro dia um vídeo sobre o cara que o cara fala ali. O cara é um trader profissional. O cara fala, cara, operem depois das 10 horas da manhã. E eu concordo com ele. Na maioria das vezes, cara, o movimento acontece, assim, depois das 10 horas. Coloca aí, cara, eu não sei, eu não tenho isso mapeado exatamente, mas coloca aí 20%, 25% das vezes que o mercado realmente faz um movimento direcional entre 9 e 9h30 da manhã. Ele não faz, cara. Ali ele fica numa volatilidade sinistra, ali, ó, é violinada pra tudo que é lado, nada acontece, tem que sentar nas mãos e esperar o momento certo. E aí, probabilidades, deixa o mercado fazer o que ele tem que fazer, stops curtos com ovos longos, essa é a jogada. E aí, se tu tomar 4, 5 stops, não tem problema. Acho que hoje eu fiz 35% de operações vencedoras, saindo no lucro. O jogo virou de uma maneira assim que agora pra mim tá tranquilo. Probabilidades, tu entra ali, não dá pra tu ficar te esperneando e gritando, meu Deus, não mandou, por quê? É um market maker. Não, probabilidades, tu sabe que aquilo acontece e não acontece. E enquanto não acontecer, o stop tem que ser curto. Agora, se tu vai entrar numa operação e o stop, a tua volatilidade, sabe que a volatilidade tá em 350 pontos, 340 pontos, a mínima entre 290 e 350 pontos. Cara, tu vai entrar numa operação que tu olha o stop assim próximo, mais seguro, tá 300 pontos, 280 pontos? Não. Não, tu não é louco. Tu vai entrar num ponto em que o stop, sei lá, tá 135 pontos, 155 pontos, aí tá sussa. Metade da volatilidade, tá show. Tá bom? Agora sim, tchau. Não preparei. 60 minutos! Olha só o que ele fez, cara. Lembra da projeção de ontem? De rotacionar o pêndulo? Pois bem, rotacionou. Foi lento, cara, foi lento. Não foi o ponto que a gente esperava, a gente tava esperando um ponto mais ou menos aqui, ó, na média de 200, né? Dos 60 minutos. Cara, mas o índice é desses e a gente tem que adaptar. Nunca vai ter o ponto perfeito. Se tu for esperar pelo ponto perfeito, pelo momento perfeito pra tu entrar nos trades, cara, entenda, não vai acontecer. Não vai acontecer. Vai acontecer uma variante daquela história, daquele ponto perfeito. E aí tu vai entrar ali naquele ponto e vai apostar. Foi o que aconteceu comigo hoje. É uma variante. Aí o troço vai, não sei. É probabilidades, entendeu? Mas não espera pelo ponto perfeito. Cara, se tu esperar pelo ponto perfeito, ele nunca vai acontecer. E quanto mais tempo tu esperar e mais tempo tu ficar protelando pra fazer essa função aqui e operar de uma vez no real, mas tu vai ficar com medo, cara, e provavelmente tu vai entrar e vai tomar um stop fulminante, entendeu? Porque o mercado é assim. E eu já desisti de entender ele, já desisti de querer estar certo. Mark Douglas abriu minha mente. Não tem que estar certo, são probabilidades. Tu vai de acordo com a curva de Hill, de acordo com a maré, entendeu? Com o fluxo. Não tem que estar certo. Estar certo é coisa de egocêntrico, cara. Não. A gente faz projeções e probabilidades para ir para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, e tentar abarcar o máximo de probabilidades possíveis caso ele faça alguma coisa amanhã que a gente espera. E aí vão ter variantes dessa história. Não vai ser exatamente ali onde eu falei, que não, vai acontecer de outra forma. O mercado manda a bola curva, lembra da bola curva? Que bate no fígado, que tu não sabe se tu vomita ou tu vai no banheiro. É isso aí. Então aqui, cara, rotacionou a história. Seguimos com o mesmo intuito, com o mesmo objetivo. Isso aqui é o magnético, ele rodou agora, ele veio pra cá, ele tá chegando num ponto bom. E aqui, cara, eu ainda acho que tá um pouco baixo para ser vendedor. A gente precisa de um pullbackzinho nessa região.
Pra gente virar vendedor e conseguir andar um pouco mais pra fechar. Talvez isso aqui. Ou talvez buscar o gap do dia 23 de abril, cara. Amanhã é sexta. Sextas gostam de correr. Sextas são diferentes dos outros 4 dias da semana. Se movimenta diferente. Com payroll, cara, pode se movimentar muito diferente. Ele pode fazer um movimento muito louco, direcional, pra determinado ponto até 9,5. 9,5 ele vira jogada. Vira pro outro lado, capota, passa o dia inteiro capotando. Ou passa o dia inteiro empinando uma toca sem parar até 5 horas da tarde. Entregando 2, 3 mil pontos. Ou entra numa lateralização infinita e não faz nada. Esse é o índice. Então aqui 60 minutos, cara, é isso aí, ó. É bearish. É bearish. Isso aqui demonstra que é bearish. A gente vai tentar vendas, sempre vendas. Vendas e vendas e vendas. É isso. Observando esse movimento aqui. Testou a média de 21. A gente vai replicar esse movimento pra cá. E aí não vai vir tão mais longe do que isso aqui. Então assim, aqui não tá legal uma região pra vender. Não tá. Ele tem que fazer um pullback. De preferência 2 pernas. E aí aqui a gente vende. Aí sim. 12 minutos. To range. Cara, to range, eu estou fazendo este megafone aqui, nesse novo range, porque eu sou desses e porque eu acho que isso aí é realmente o que é. Dá uma olhada na interseção, dá uma olhada na conexão entre eles. Vou aproximar um pouco mais aqui, ó. Ó. Interseção entre os pontos onde ele tá batendo e tá voltando. Temos aquele, como eu mostrei nos 60 minutos, temos este movimento aqui muito legal, que ele é replicado para cá. Temos a confluência do pêndulo para dentro desse novo range. E aí nós teríamos um objetivo mais ou menos nessa região aqui. Por isso que eu digo que, cara, tá baixo para vender. Tá baixo mesmo. A gente poderia encontrar, por exemplo, regiões de praia muito boas para fazer uma operação de volta. Mas eu gostaria que fosse aqui. Aqui eu ainda acho meio alto. Mas dá para apostar. Se o mercado realmente virar a mão e quiser entregar esse movimento, dá para apostar. Observando bem o megafone. Onde seria uma região provável de saída. Não que ele possa fazer, ele pode buscar aquele gap lá. Aquele gap, cara, ó, de novo. Isso aqui o Joseph James me ensinou e eu tenho mapeado há 3 anos. Não é uma questão de se. Se ele vai fechar o gap de 23 de abril. Não. Não é se. É quando ele vai fechar. É só uma questão de quando ele vai buscar aquele ponto. Eu garanto pra vocês. Tá? Então, 12 minutos é isso, cara. É bearish. E a gente vai procurar por venda. E assim, ó, ele pode ter feito um breakout pullback, né? Ele veio aqui, ele veio pra cá, violinou, fez um movimento bom. Bateu aqui, e aí, brother, deu-lhe a porrada. Então, pode ser que esse range não exista mais. Pode ser que esse range aqui esteja no passado. No passado. O trade do sonho seria amanhã, entre 9 e 9 e meia, ele chegar aqui, ó. Nessa região. Essa região aqui seria ideal para um breakout pullback de respeito. Mas, essa região aqui pode ter sido a região do breakout pullback. E aí não tem mais esse e nem esse. E o índice é desse. Tá bom? Vamos pros 5.000 ticks, onde a mágica acontece. Tudo mapeado aqui, ó. Mapeei, acabei de mapear. Pouco tempo. Todos os movimentos aqui que aconteceram durante o dia ali. Tudo que ele entregou. Cara, todos esses aqui, dá uma olhada. Todos esses aqui mapeados aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó. 1 movimento, 2 movimentos, 3 movimentos, 4 movimentos, 5, 6, 7, 8. Cara, todos os 8 não falharam. Todos eles não falharam. Tu vê que a gente se sabota e a gente procura operações em lugares que não tem operação. Lugares que não tem operação, olha o horário. Lugares que, aqui ó, esse ponto aqui ó, não tem operação. Fica buscando um setup que não existe. Lugares que não tem operação. E aí ele arma uma operação. E aí é o momento de tu operar. Mas isso aí é tempo de tela pra gente ter a paciência de fazer essas coisas. Tá? Então vamos lá. Projeções dos 5.000 ticks. Cara, segue aquele movimento. E aí, olha só, até esqueci de fazer isso aqui, ó. Preciso fazer. Preciso fazer, sério. Esse movimento era do 60? Lembro se era do 60, cara. Era movimento de 60 minutos. Então agora, esse cara aqui, cara, baixou. Esse cara aqui veio parar aqui, ó. Logo, aquele movimento lá do médio do move, caso ele o faça, que eu não sei se ele vai fazer, mas caso ele o faça, cara, ele tá muito mais baixo, cara. Muito mais baixo. Cadê? Olha lá. Nossa, ele baixou demais, cara. Cadê? Ali, ó. Ah, não baixou muito, mas ele baixou. Aqui, ó. Viu que ele tá caindo cada vez mais, né? Ou seja, cara, não sei se ele consegue fazer isso. Eu gostaria de um pullback muito bom. Eu gostaria de ser um vendedor mesmo nessa região aqui, ó. Nessa região aqui. Sacou? E comprador aqui. Comprador aqui. Entendeu? Fechando principalmente esse ponto aqui.
esse movimento medido aqui. Seria bom de ser um comprador nessa região aqui. Mas vamos voltar ao que interessa. Epa. Projeções. Tô entendendo isso aqui não. Tá aqui. Projeções. Vamos afastar um pouquinho pra gente ver tudo. Aí baixou lá o Measure Move, cara. E assim, a região onde ele está não tá uma região agradável pra gente ser um vendedor e prosseguir nesse movimento, né? Ele tá muito mais perto de completar aqui. E daria pra traçar um canal aqui bem grandão aqui de baixa, daria. Mas ele não testa nunca, né? Ele não chega nunca naquele ponto que a gente queria de first test, best test, né? Daria. Ali. Olha o ponto legal pra ele fazer isso. Só que eu não sei, eu acho que ele já fez aqui, ó. Aí é que tá. E aqui no 50% do canal, né? Você pode ter um canal escondido aqui, ó, nessa região aqui também. Sacou? E aí a gente pode tentar. Não sei, cara, não sei. Até que aqui o que a gente gostaria? 2 pernas de pullback. Bom mesmo, 2 pernas de pullback grandes que chegasse aqui, na média de 200. É que ele ia sentir, ia ficar acima do range novo, aí ele ia capotar com tudo, ia fechar lá aquele fundo lá, buscar o gap do dia 23 de abril e, nossa, ia fazer uma festa muito boa pra gente. Mas a gente tem que observar as probabilidades, né? Então, sei lá, se ele abre num gap de baixa e começa a subir, a gente vai traçar aquele canalzinho de sempre, maroto, e vai esperar um teste pra ele ir lá pra cima. Se ele abrir um gap de alta, aí seria legal. Um gapzão de alta. Tentando romper o range com bastante dificuldade durante 30 minutos, chegar aqui. E aqui, nossa, ele fazia aquela trap linda, pós-payroll. Rap! Aí a gente vem nele. Entendeu? Por outro lado, se ele não abre em gap nenhum, faz uma capengada, vem aqui, fecha o movimento dele. Sai o payroll, não sai legal para os Estados Unidos. Aí ele faz uma trap e vem com tudo. Aí a gente pode ter uma grande chance dele fazer o Fridays Like to Run, ir lá pra cima e fechar aquele gap. Fechar aquele Measure Move. Aí sim, aí seria perfeito, porque daí, como a gente estava observando lá nos 12 minutos, aí a gente tem um range, né? Rangezinho. Aí ele andou o pêndulo que foi pra cima, andou pra baixo. E aí a gente tem o megafone, que une essa história toda, né? E aí ele pega e dá-lhe uma estilingada até chegar o Measured Move, que vai ser uma região de confluência. Todo mundo vai achar que a história virou, que o mercado é bullish, e aí a média de 200 vai estar tipo por aqui. E aí ele vai lá em cima, fecha o negócio, mais um pouquinho em cima, e aí sabe o que ele faz? Aquela trap linda e vem rap, o dia inteiro rap, vem capotando. A gente pega todo esse movimento. Isso aqui seria de sonho, né? Mas o índice não faz muito isso, mas a gente pode estar preparado para isso. Muito preparado. Ele pode passar meia hora subindo sem parar. Quando sair a notícia do payroll, ele vira o jogo, vira a chave na hora. Ok? Posições simples, rápidas. E, cara, vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito que amanhã pode ser uma sexta que gosta de correr realmente. Passou 2 meses quase sem correr. Correu na sexta-feira passada, ok. E pode correr amanhã. Vamos ficar de olho, vamos esperar o payroll. A gente vai operar depois do payroll. Vamos sentar nas mãos, observar, curtir a história e lembrar das probabilidades. A gente vai fazer os movimentos e a gente vai ter as probabilidades. Esquece o market maker por enquanto. Deixa o market maker no cantinho da sala. Deixa ele. Observa probabilidades. Quando tiver um stop curto e a gente vai ter uma volatilidade legal, e observando a estrutura de mercado onde tiver o movimento, a gente abre a operação e deixa o mercado andar. E se der errado alguma coisa, tudo que a gente tem que fazer é olhar e dizer assim, tá bom. Então se eu entrei vendido e ele me estopou muito rápido, subestimei os compradores. Vamos observar o próximo setup, vamos esperar 5 minutos e vamos ver o que vai acontecer a partir dali. Mas sem puxar cabelo, gritar, enlouquecer e entrar em FOMO, e entrar em dia de fúria abrindo operações insanas. Não. Vamos observar e vamos aceitar. A probabilidade é o que o mercado vai fazer. E aí a gente vai tentar seguir. E aí vai tentar olhar e dizer assim, bom, eu já vi isso aqui acontecer 80% das vezes e ir pro ponto que eu gostaria que ele fosse. Se cair nos 20%, a gente subestimou o lado contrário. Ponto final. Tá bom? Muito obrigado, uma boa noite. Amanhã tem live. 9h15 eu tô ao vivo, on the line. Venha você também compartilhar e participar dessa incrível aventura. Tchau, boa noite. Durmam bem.